É errado falar que o Coringa é psicopata? Então, psicopatia em si é um termo que ele já foi caindo em desuso, né, na psicologia. A gente tem agora o mais próximo, que é o transtorno de personalidade antissocial. Aí, quando a gente fala antissocial, a gente pensa, aquela pessoa que bota o capuz, se isola e não conversa com ninguém. Mas, na realidade, é tipo um padrão difuso de desrespeito com as leis, com o outro, com as regras e afins, para benefício próprio. Então, pode envolver manipulação e tal. Então, acho que se eu fosse chutar, assim, sentar aqui com o Coringa e fazer um diagnóstico, acho que talvez ele penderia bem mais pro antissocial, que é a antiga psicopatia, né? Então acho que faz sentido, sim. Qual que qual que é a principal diferença delas? Porque é difícil, o próprio conceito de psicopata, ele é meio abstrato ainda na minha mente, sabe? E agora ele mudou, então... Que bom, porque ele vai parar de ser usado, não é isso que você tá dizendo? É isso, ele tá caindo em desuso mais o termo mesmo, né? Tanto que se a gente for olhar em manuais oficiais de psicologia para transtornos mentais, tipo DSM-5, ele já não existe, assim, não existe o termo. Mas aí o mais próximo do termo justamente é o antissocial. Entendi. E, tá bom, a gente tá falando de Coringa aqui, mas aí a Arlequina é mais maluca que ele, pô. Porque a Arlequina se apaixona por ele. Mais maluco ainda os dois juntos. Quando deveria tratá-lo, não é? Sim, ela era psiquiatra, tanto que quando eu faço análise do Coringa no canal, no Instagram, a galera sempre comenta assim, putz, cuidado, cuidado. Pois é. Então, mas assim, e ela... Bom, pra isso acontecer na vida real, tem algum caso, será, de que coisas assim acontecem na vida real? Acho que relacionamentos abusivos, assim, em geral, né? Tipo, a galera relaciona muito com síndrome de Estocolmo, até. Não sei se vocês estão ligados, mas síndrome de Estocolmo é um termo que foi de um banco na cidade de Estocolmo que foi sequestrado, não, foi assaltado e sequestraram as vítimas. E aí a galera ficou, dias ali por posse dos sequestradores e tal. E aí, quando eles foram liberados, eles estavam até defendendo os sequestradores. Foi criando uma relação entre eles e aí foi dado esse nome justamente por esse afeto que acabou se criando. Então a gente pode até considerar o próprio relacionamento deles como uma síndrome de Estocolmo, né? Onde rola abuso, rola agressão e aquela sensação de que, mas ele me ama e assim por diante continua sendo mantida, né? Nossa, mas como será que tem que se dar um gatilho pra começar uma relação como essa, sabe? Isso daí tem jeito de ser coisa só de quadrinho mesmo, né? Bom, soa assim, mas o ser humano é complexo, né, mano? Olha a doideira que é viável acontecer. Eu não duvido nada de que isso até virou, rola de pessoas irem presas recentemente e a galera ir lá na frente e você fica, tá ligado? Então, eu acho que rola isso daí também, tá ligado? Porque, por exemplo, vamos pegar, nesse caso, vamos trazer aquele La Casa de Papel, parecido aí. O professor lá, digamos que a mente por trás, ele que é o grande vilão lá? Então, aí depende, eu fico pensando nisso daí, porque eu acho que o vilão e o mocinho da história depende um pouco do ângulo que você está contando essa história, né? Então vamos lá, esses caras estão roubando a Casa da Moeda, não é? É tipo né, Casa da Moeda. Pelo menos na primeira temporada era isso, não sei como tá agora. Bom, eles estão roubando alguma coisa, e nas temporadas eles estão sempre roubando. E roubar é errado, roubar não é do Papai do Céu, é um dos mandamentos aí, né? Não pode roubar e tudo mais. Então, assim, do ponto de vista ético e moral, eles são vilões, né? Eles estão roubando. Mas o ângulo que conta a historinha, eles são mocinhos. O vilão é a polícia, de certa forma. Né? Pelo menos a primeira parte, que foi a que eu vi lá. Tá? Então, vilão e mocinho tem a ver com de onde você está olhando, né? Eu acho que faz todo sentido. Até quando a gente fala de vilão, anti-herói e herói, eu acho que a diferença entre eles é até como eles respondem à dor. Então, assim, vai lá o vilão, passa por um trauma horrível, o mocinho também, o que separa eles, né? A forma com que ele vai responder a isso. Então, isso vai muito da perspectiva dele, das coisas que ele passou pela vida dele, do que ele construiu como certo e errado. E aí é questão de perspectiva. Claro que existem atos que, ultrapassou a liberdade do outro e isso não faz sentido a gente não achar que é um ato prejudicial, né? Então, se traz prejuízo para si ou para quem tá ao redor, a gente pode considerar um problema, né? Você falou aí sobre a maneira como... Vamos lá. A gente tem vilões que eles sofrem traumas e se tornam vilões por causa disso. E a gente tem uns mocinhos que sofrem traumas e se tornam... heróis que sofrem traumas e se tornam heróis por causa disso também. Tem uns que só vira herói e uns que só vira vilão? Eu não sei, acho que sim, né? Tipo, X-Men tem alguns que só viraram heróis ou só viraram vilões, porque os caras são literalmente mutantes, né? Eles meio que descobrem que conseguem fazer alguma coisa e aí fazem algo com isso em seguida, né? Então, sei lá, Ciclope. Eu não sei se Ciclope é um personagem
complexo o suficiente pra ter... Sei lá, ele teve um trauma? Ele, sei lá, ele solta raio pelo... Caralho, Jack Sparrow, moleque. Do nada. Entendeu? Porque assim, tem uns que são complexos e outros não, né? Então, assim, eu nem consigo pensar aqui num super-herói, tirando os X-Men, assim, que tenham virado heróis só porque sim, porque tinham poder. Tirando, sei lá, Naruto e sei lá, Goku, né? Não, acho que a maioria passa por uma paradinha, né? Tem que ter pra ter uma graça, né? Pra gente entender também o contexto e entender o porquê que motivou, né? O que te fascina nos personagens? O que me fascina? Eu acho que a construção da força que ele teve pra passar sobre as coisas que ele passou, entendeu? Então, eu acho que quando a gente fala de Peter Parker, por exemplo, cara, puta personagem massa que é muito relacionável, principalmente com a gente do Brasil aqui, que a gente tá sempre fudido, e aí a gente tá sempre passando por um monte de coisa, e tentar fazer com que o outro esteja bem, mesmo com tu estando mal, assim, acho que é algo muito, muito nobre da parte dele. E eu acho muito massa, assim, acho que depende da história, da construção e principalmente o que ele vai fazer com aquilo que restou, né, depois do trauma. Se tu descobrisse hoje que tu tem um poder mutante, cara, tu ia ganhar dinheiro com isso? Não, depende, eu ia pra caralho. Depende qual. Imagina, se for do Killgrave, ganhar dinheiro com o do Killgrave é moralmente muito duvidoso. Verdade, depende muito de qual. Depende de qual poder. Seria, tipo, o Killgrave, ele controla a mente da galera. E se ele controlar a mente só de golpistas? E aí pegar todos... Mas daí ele vai ser um golpista também, porque ele vai dar golpe no golpista. Mas, bom... mas o Xavier controla a mente também, não faz dele um vilão. É verdade, né? verdade. Então, sei lá. O problema é que o Killgrave, ele tem a própria agenda, e ele segue a própria agenda, né? Sim, então... é o que ele quer na hora que ele quer. A maioria dos vilões deixaria de ser... Isso não é ser humano? Tipo, o cara que é muito herói... Legal, Peter Parker, o caralho. É um personagem complexo o suficiente pra gente entender o esforço que ele faz pra ser bonzinho e tal. Pra ser um herói. Mas tem alguns heróis que, assim, tu tem que... O esforço pra entender porque ele é herói tem que ser feito por você, que é o leitor, né? Então, assim, eu gosto da ideia do Killgrave, por exemplo, porque ele tá fazendo o que um ser humano provavelmente faria, sabe? Já viu aquele filme Jumper? Não. Jumper é um filme das antigas que o cara tem... Existem alguns seres humanos que ele tem um poder de se teletransportar para um lugar que ele consegue ver na mente. Então, por exemplo, tem uma porrada de foto na parede do cara, ele olha para uma foto e pum, teleporta para lá. E aí tem uma outra galera que são da Igreja Católica que lutam que matam esses Jumper porque eles são abominações, ou alguma coisa assim. Eu vi faz muito tempo. O ponto é que eu esqueci. Mentira. Caralho. O Jumper, o personagem principal desse filme, do Jumper, ele, cara, ao longo do filme, quando ele descobre que tem um poder, ele rouba banco, ele faz ele resolve a vida dele, entendeu? Ele não vira um grande arrombado, mas ele resolve a vida dele com o poder que ele tem, entendeu? E aí algumas coisas chamam a atenção, e aí ele, dos Templários, eu acho. Paladinos, né? E aí ele começa a tomar umas ações pra se proteger e proteger umas outras pessoas também, mas assim, não é exatamente um herói, ele é mais humano que herói. Tô falando merda? Então, é isso. É isso. Eu acho isso legal. O Walter White, por exemplo. Porra. É o cara que fez o errado por motivos ok's. Que a gente, puta, não sei, mas eu entendo. Não, né? Tu torce por ele em vários momentos ali da série. Eu tava tipo, vai. E aí, só que o cara tá, vendendo metanfetamina pra cidade toda. Ele é o perigo. Você torcendo muito. Acontece, né? Um monte de vilão. O próprio Darth Vader, por exemplo, quando eu era moleque, eu via meu pai assistindo Star Wars, eu não conseguia aceitar que o Darth Vader era um vilão. Porque eu achava ele muito style, tá ligado? Muito maneiro. O jeito que ele fala, o sabre dele era mais maneiro, vermelhão, assim, vai ser que era o que fazia estrago mesmo. Então, assim, como que você vai explicar? E aí tem o Superman do outro lado. Você olha e fica, porra. Uma cara de me bata. Porra. Por que ele é forte? Por que os super-heróis são fortes desse jeito? Eles nunca treinam. Por que eles são fortes? Porra, me dá maior trabalho pra não ser gordo. O bicho só existe e é forte. Ele é um alienígena também, né? Não, mas tá bom. Então vamos ver aqui um outro. O Scott Summers. Esse aí treina. Caralho, bom. Se complicou aí. Agora acha um aí. Tem um monte, cara. Tem um certeza. Monte. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você acha que a maioria dos vilões deixaria de ser vilão se eles tivessem um tratamento psicológico?
não sei se deixariam de ser vilão, mas talvez eles se entenderiam melhor e se resolvessem um pouco mais com essas questões, né? Porque eu acho que uma das nossas maiores dificuldades quanto ser humano, acho que é lidar com o que não está no nosso controle, né? E geralmente os vilões, eles saem, querendo controlar os outros, seja por poder, seja por dinheiro e afins. E como a gente faz, né? Então, na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente fala que não são os fatos que perturbam o ser humano, mas a interpretação que fazemos deles. Então a gente pode pegar alguma situação catastrófica ali, que seja que aconteceu na vida do vilão para ele ter se tornado vilão, ou enfim, até pequenos eventos, e ver a forma com que a pessoa responde a isso. E aí tentar, limpar essas lentes, enxergar as coisas um pouco mais claras, né? Então acho que tem como. Acho que é possível. Não sei se todos rolaria, mas acho que funciona assim. Entendi, interessante, porque é um jeito interessante mesmo de enxergar isso que você falou, depende do jeito que você interpreta o que aconteceu, né? Então, um fato pode servir para transformar alguém em herói ou vilão, ou nenhum dos dois, né? Exato. É a mesma coisa, tudo depende do jeito que você enxerga. Sim, isso vai sendo formado de acordo com as suas experiências passadas, né? Então, Naruto, por exemplo, é um menino Naruto pode ser duro às vezes. Pode. Né? Pode. E é um menino que, foi isolado da aldeia, falavam que ele não prestava porque tinha um demônio dentro de si, então ele foi criando essas camadas de conhecimento sobre ele mesmo, que então eu sou ruim, e aí o que ele fez com essa dor? Ele quis se provar, então ele quis ser Hokage com todas as forças que ele tinha, e ele reagia às situações de uma maneira mais reativa justamente por essa bagagem que ele tinha. Então a gente pode olhar para outros vilões também, sei lá, o Sasuke, que não necessariamente é um vilão, mas um anti-herói, mas que, perdeu todo o clã e tal, e aí qual é a forma que ele vai lidar com isso com base no que ele tinha? Foi tentar caçar o Itachi até o inferno, né?